A Copa Africana de Nações de 2026 será lembrada não apenas pelo brilho dos jogadores, mas pela incrível resiliência demonstrada pela seleção de Senegal. Em uma final eletrizante contra Marrocos, disputada no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, a seleção senegalesa enfrentou um adversário difícil, mas, talvez mais desafiador, um árbitro que parecia estar contra eles em cada decisão importante. O jogo, que entrou para a história como um dos mais polêmicos, foi marcado por uma série de decisões controversas, principalmente por parte do árbitro congolês Jean-Jacques Nala, que teve um papel central no drama vivido pelos jogadores de Senegal. A partida parecia encaminhada para um empate sem gols, mas foi quando o jogo estava prestes a ser decidido nos acréscimos que a arbitragem se tornou o centro da disputa. Logo nos minutos finais, no último lance da partida, o árbitro assinalou um pênalti a favor de Marrocos, após consultar o VAR. A decisão foi no mínimo polêmica, e a equipe senegalesa, liderada pelo técnico Pape Thiaw, ficou indignada. A marcação do pênalti gerou uma onda de protestos que paralisou o jogo por mais de 10 minutos. Com os jogadores senegaleses indo em direção aos vestiários, a revolta era palpável. Mas, em meio à tempestade, um nome se destacou: Sadio Mané. Ele pediu para que seus companheiros voltassem ao campo, e a seleção senegalesa, com grande coragem e espírito esportivo, retornou à disputa. A decisão de Mané em impedir a retomada do jogo não foi apenas uma questão tática, mas uma verdadeira demonstração de liderança e resiliência. Mesmo diante de um cenário em que a injustiça parecia clara, os jogadores senegaleses escolheram lutar pelo que acreditavam ser certo: o respeito pelo jogo, pelo espírito esportivo e pela honra do futebol. A tensão não acabou com o retorno dos jogadores ao campo. A cobrança do pênalti foi feita por Brahim Diaz de forma errada, com uma cavadinha que acabou sendo facilmente defendida por Edouard Mendy, o goleiro senegalês. O erro de Diaz foi simbólico, pois representou a fragilidade de um time que, apesar da decisão controversa do árbitro, não conseguiu aproveitar a oportunidade para ganhar. O jogo foi então para a prorrogação, e o momento de maior resiliência de Senegal se concretizou logo no início da prorrogação. Sadio Mané, o capitão e símbolo da seleção, puxou um contra-ataque espetacular, que culminou no gol de Pape Gueye. O chute potente no ângulo de Bono, o goleiro de Marrocos, foi o que selou a vitória para os Leões de Taranga e garantiu o título de bicampeão da Copa Africana de Nações. A equipe de Senegal havia superado um dos maiores desafios de sua história, não apenas vencendo o jogo, mas também superando uma arbitragem tendenciosa que quase roubou a vitória deles. A história da final da Copa Africana de 2026 é mais do que uma simples vitória esportiva. Ela é um exemplo clássico de resiliência, de nunca desistir, mesmo quando as circunstâncias estão claramente contra você. Senegal mostrou ao mundo que, quando a integridade e a determinação são mais fortes que as adversidades externas, o título não é apenas uma conquista no placar, mas uma verdadeira afirmação do caráter e da luta de uma nação. Ao longo da competição, Senegal demonstrou uma força coletiva incrível, com jogadores como Sadio Mané, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy brilhando em momentos decisivos. No entanto, o maior destaque foi a união da equipe diante da adversidade. Quando o árbitro parecia querer tirar a vitória deles, Senegal se manteve firme, com seus jogadores e comissão técnica mostrando uma força mental impressionante. O futebol, em sua essência, é um jogo imprevisível, cheio de momentos inesperados e desafiadores. No entanto, o que ficou claro para todos após essa final foi a grandeza da seleção senegalesa, que não se abalou diante das dificuldades. Eles conseguiram transformar a frustração em motivação, e a perda de um gol decisivo em uma chance para provar sua verdadeira força. O título conquistado por Senegal não é apenas uma taça. É um símbolo da luta contra a injustiça, da coragem de continuar, e da crença de que o esporte pode ser mais do que um simples jogo. É um lembrete de que, mesmo quando as odds estão contra você, a verdadeira vitória está na sua capacidade de persistir, lutar e manter sua honra intacta. Quando o gol de Pape Gueye selou a vitória de Senegal, o estádio foi tomado por uma explosão de alegria e emoção.
A seleção senegalesa havia conquistado o bicampeonato da Copa Africana de Nações, mas, mais importante ainda, havia mostrado ao mundo o que significa ser verdadeiramente resiliente. Em um jogo onde o árbitro quase foi o protagonista, a verdadeira estrela foi a coragem de Senegal, que nunca desistiu de lutar pela vitória, apesar de todas as adversidades. No final, Senegal não apenas conquistou o título, mas também a admiração de todos que assistiram a essa final histórica. O futebol é mais do que gols e troféus. É uma lição constante de caráter, de ética e de resiliência. E, neste momento, a seleção de Senegal se tornou um exemplo claro de como o espírito esportivo e a força de vontade podem superar até as mais difíceis das adversidades. A vitória de Senegal na Copa Africana de Nações de 2026 não é apenas uma conquista esportiva, mas uma verdadeira história de resiliência. Superando decisões tendenciosas e um árbitro controverso, a seleção senegalesa demonstrou que o caráter e a união de uma equipe podem vencer qualquer desafio. O futebol, assim como a vida, é imprevisível, mas a forma como o Senegal enfrentou as adversidades e conquistou o título é um exemplo que ficará para sempre na memória dos torcedores e de todos os amantes do esporte. Com essa vitória, Senegal não apenas se consagrou campeão, mas também mostrou ao mundo que, mesmo contra tudo, a resiliência é a chave para alcançar o sucesso.